tarde, manhã e um novo dia para você. Eu sou o pastor Nando e você está no canal Por Toda a Minha Vida. E hoje a continuação da série Quando Deus Despreza o Tempo e a relação de Deus com o tempo. O texto básico para isso fica no primeiro livro dos Reis, entre o capítulo 7, 8, 9 e o 10. Fala da construção do templo de Salomão, que Salomão fez para Deus. Templo que foi motivo de alegria, de satisfação para o povo e da graça de Deus. E Deus também muito se alegrou do templo, mas fez uma advertência. No dia que entrar em desobediência, rebeldia, o rei e o povo do rei, Deus disse: vou desprezar o templo, vou permitir que ele seja destruído, saqueado, e que vocês sejam levados para o exílio. E assim aconteceu. E nós temos falado que isso continua acontecendo. Hoje não mais literalmente o templo desabando, mas espiritualmente. Você vê que interessante, né? Um templo tão bonito, que a glória de Deus encheu aquilo ali, virou um monte de lixo, virou escombro, teve valor nenhum para Deus. Toda a ritualidade do templo, todo o ouro, as pedras preciosas, a prata, as madeiras bonitas, raríssimas, Deus desprezou tudo. Deus se indignou, porque o interesse de Deus é construir um altar, uma catedral aqui dentro. O que autentica o templo é quando Deus construiu uma catedral já aqui dentro. Se essa catedral aqui dentro de mim, ela não for construída, ela não for erguida, o templo a qual eu frequento não serve de nada. Às vezes eu vejo pastores construindo templos, primeiro, segundo andar, como nós falamos no vídeo anterior, as pessoas passando necessidade. Hoje você pode se medir o orgulho de um líder religioso pelo tamanho do templo que ele está construindo. É errado ter um templo? Não, não é errado ter um templo. Deus aprova o templo? Deus aprova o templo. E Deus reprova o templo? Reprova. Por quê? Por causa da desobediência. Porque nós criamos uma constituição própria para dentro do templo. E as regras não são mais as de Deus. As regras são as estabelecidas segundo os nossos interesses. Uma pergunta: houve templo na igreja de Atos? Qual foi o grande templo da igreja de Atos? Nenhum. E como era a reunião? O próprio livro de Atos diz que eles se reuniam de casa em casa, que eles tinham tudo em comum, e quando havia uma pessoa com necessidade, todos procuravam ajudar. Não é o retrato que nós temos hoje. Era uma igreja que tinha um segredo, que era: havia abundante temor. E anteriormente a temor, havia reverência. Hoje, nos nossos dias, temor nem pensar, porque não tem reverência. Se não tem reverência, não tem temor. E na igreja de Atos, que não tinha um templo construído, tinha abundante temor. E por haver temor, que é o respeito a Deus e a obediência a Deus, havia muitos sinais e prodígios. Essa igreja que não tinha o templo, lá está escrito que eles contavam com a simpatia dos de fora. Era interessante. As pessoas de fora que não eram convertidas eram simpáticos, gostavam da igreja, porque diz que contava com a simpatia e o favor dos de fora. Gente que não era da igreja queria fazer favor para a igreja. E essa igreja não tinha templo, porque eles entenderam que se constrói uma catedral primeiro aqui.
Mas hoje, nós queremos construir a catedral do lado de fora. E um coração vazio, sem Deus, sem a presença de Deus. E como é que eu mudo essa situação? Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e conversa ali com Deus. A igreja de Atos não tinha um templo, porque as pessoas eram o templo. E o temor era tão grande e a presença de Deus era tão forte que um casal falou que vendeu uma propriedade por tanto, mas mentiu, tinha vendido por mais ainda. Sabe o que aconteceu com esse casal? Caíram mortos por causa da mentira. E hoje, existe Ananias e Safira dentro da igreja? Existe. Ah, mas eu não estou vendo ninguém cair duro. Já caiu espiritualmente. Olha o que a palavra de Deus diz quando nós cultuamos mais o templo do que construímos uma catedral aqui. Diz assim, que as prostitutas, os ladrões, os cobradores de impostos entrarão e os filhos do reino ficarão de fora. Olha. Sabe o que diz mais a palavra de Deus? Para que ouvindo não ouça, para que vendo não enxergue, para que por mim não venham serem salvos, para que não venham se arrepender e serem salvos. Duro isso. Duro isso. Mas é a verdade. A igreja de Atos não tinha templo, mas tinha o poder de Deus. Hoje nós temos o templo, mas não temos mais o poder de Deus na nossa companhia. Não podemos dizer como o apóstolo Pedro: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Hoje nós temos ouro e prata, muito. Tem igreja riquíssima. Mas também não podemos dizer levanta-te e anda. Entre ser rico, uma igreja riquíssima, e não poder dizer levanta-te e anda, não serve para nada. A igreja de Atos não tinha templo. Essa história de templo deu tão errado, mas tão errado, que a Bíblia diz que no novo céus e nova terra não haverá templo. Deu tão errado, foi tão complicado, que Deus falou: não, vou tirar esse negócio daqui, se está dando certo não. Onde tem templo tem confusão, onde tem templo tem interesse humano. Na nova cidade não vai ter mais templo. Acabar com esse negócio de templo, deu muita encrenca, deu muito ruim, o povo não entendeu nada. E é isso que tem acontecido. Deus despreza templos construídos por mãos humanas e cheio de mancha de pecado, cheio de palavras mentirosas, que é para enganar o povo. Hoje muitos pastores não alimentam o povo, se alimenta do povo, para construir seus próprios impérios e os seus nomes serem célebres. Hoje o que eu vejo é outdoor com foto do pastor da igreja. É a intitulação do reinado pessoal. Aquela história de convém que ele cresça e que eu diminua, ficou no passado. Porque o importante é construir as torres de marfim. O importante é construir as torres de Babel. E é tanta torre de Babel disfarçada em templo que a linguagem mudou. Cada um tem a sua própria língua, como nós falamos no vídeo anterior. Cada um tem seu próprio reinado. Cada um tem seus próprios interesses. Essa é uma igreja que Deus despreza, porque é a igreja do engano, da mentira. Essa igreja virou sinagoga de Satanás, porque a vida circula dentro de um ativismo religioso. Há mais ativismo religioso do que vida com Deus. As pessoas esqueceram de servir o rei e só se preocupam com o serviço do rei. Deus quer que você se preocupe com o rei, que tenha intimidade com o rei. Porque se não for assim, Deus despreza o templo.
Deus disse, olha, isso para mim é lixo, não serve para nada, não serve para nada. Ah, mas está muito rico. Deus não vê como o homem vê. O que o homem chama de riqueza, Deus chama de pobreza espiritual, de alma morta, de sepulcro caiado, cheio de toda imundície por dentro. E grandes templos nossos viraram sepulcros caiados, aonde as reuniões da igreja não passam de mentira, de palavras fictícias para enganar o povo. Hoje, dentro dos templos, nós não vamos para servir a Deus, nós vamos para se servir de Deus. Porque a palavra que é pregada nos púlpitos hoje é Deus servindo o povo o tempo todo. Deus vai dar vitória, Deus vai fazer você vencer, porque você nasceu para vencer, porque você é filho do rei, porque esse choro Deus vai enxugar da tua lágrima. É só Deus servindo a gente. Inverteu. Porque na igreja de Atos, quando não tinha templo, era o povo que servia a Deus. E como o povo servia a Deus? De muitas maneiras. E uma delas era não deixando ter necessitado. Por isso que Jesus falou, olha, tive fome, não me deste o que comer. Tive sede e não me deste o que beber. Senhor, quando fizemos isso? Quando a esses deixaste de fazer, a mim deixou de fazer. E o povo dentro do templo? O povo dentro do templo está vendo o povo morrendo aqui fora e não faz nada. Está vendo aqui fora gente passando necessidade, e até dentro da igreja passa necessidade, mas não está nem aí. Porque o foco é fazer o meu nome célebre, que nem foi na Torre de Babel. Como foi na Torre de Babel? É isso que está acontecendo nos nossos dias. Cada um construindo o seu reinado. Dentro da igreja, a palavra do dia é que Deus vai te servir, que Deus vai fazer você prosperar. Deus não vai te servir. Você que tem que servir a Deus. Deus fez um serviço redentor. Mandou o seu filho, morreu na cruz. Essa é a glória de Deus. A morte e a ressurreição do seu filho. O resto nós temos que fazer por Deus. Trazer o reino de Deus aqui. Ah, Deus não precisa de mim. Deus não precisa. Mas Deus quer que você participe. Porque com você ou sem você, Deus vai fazer. Porque o salmista falou assim, vacilem todos os moradores da terra, mas mesmo assim eu edificarei suas colunas. Precisa? Não precisa, mas me convido a participar. E sabe qual é o meu problema? É negligenciar esse convite para participar. Eu não vou com Deus participar das coisas de Deus, eu vou tirar proveito das coisas de Deus. É isso que está acontecendo. O povo não fala assim, os líderes não falam assim, mas vivem assim. A igreja de Atos não tinha templo, mas tinha abundante temor. E o povo vivia na palavra dos apóstolos e dos profetas, porque Efésios diz que a igreja será fundamentada nos apóstolos e nos profetas. E nesses últimos dias, Deus levanta uma igreja profética. Uma igreja onde a palavra é viva. Ah, mas a palavra é dura. Mas a palavra é dura, mas é verdadeira. A palavra de João Batista era dura, mas era verdadeira. Está escrito que toda Jerusalém saía, largava a cidade e ia ouvir um homem gritar no deserto, chamando todo mundo de raça de víbora. Ah, o povo ia. No deserto não tem cadeira, não tem aguinha, é sol na cabeça, mas o povo estava lá, porque a palavra era viva e eficaz. Na igreja de Atos não tinha templo, mas tinha obediência, tinha temor, tinha reverência e tinha, sobretudo e contudo, tinha amor. É isso que autentica o templo. Não tinha templo, mas era autenticado. E quem era o templo? Era aquele povo que construiu uma catedral no coração. Aí Deus habitava nessa catedral. Desprezou o palácio de Salomão, mas não desprezou os pequeninos da igreja de Atos. Na igreja de Atos não tinha templo, mas tinha amor, reverência, abundante temor, e as pessoas eram fundamentadas na palavra dos apóstolos e dos profetas. Tem isso hoje aqui? Hoje não tem mais. A igreja, com seus templos, com as suas torres de Babel, com seus castelos de marfim,
não tem a palavra viva, eficaz e poderosa. A igreja tem um clube. É um clube. Não passa de clube. Por que é clube? Porque não faz a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É um povo que vive na carne e em mentira. Que os bastidores é um falando mal do outro. Aí sabe o que tem na igreja? Para terminar, tem a chamada Santa Ceia. Que de santa é esse tipo de ceia? Não tem nada. Está mais para uma ceia diabólica, perversa e mentirosa, porque está bebendo cálice dizendo que é do Senhor, mas está com maldade no coração. Está virando a esquina, está metendo pau na vida do pastor. Está sufocando a vida do irmão, sabe que o irmão tem necessidade, mas não vai acudir. Tem rixa, um querendo o cargo, o ministério do outro. Essa ceia é do diabo, não é de Deus. Porque se fosse de Deus, haveria amor, haveria confraternização, haveria amizade, haveria abraço, haveria fraternidade entre os irmãos. Mas o que é que nós temos dentro da igreja? No dia da chamada Santa Ceia. Ah, irmão, me perdoa. Eu estava chateado com você. Aí cada um dá um beijo, um abraço fingido. Por que eu sei que é fingido? Porque continua o troço no coração. Faz por causa que a religião diz que no dia da chamada Santa Ceia tem que pedir o perdão, irmão. Aí pede perdão, irmão, mas não perdoou aqui, ó. Perdoou só aqui. Esse perdão não é perdão, isso é rancor educado no coração. Essa chamada Santa Ceia é a confraternização dos hipócritas e mentirosos e religiosos, achando que estão construindo uma torre para chegar ao céu. Essa torre vai ser invertida e vão chegar ao inferno, mas ao céu não vão chegar. Na igreja de Atos não tinha templo, mas tinha vida, tinha temor, tinha felicidade, tinha o pão rasgado, um alimentando o outro, um sustentando o outro, um sendo amigo do outro, um dando a vida pelo outro. Quando os apóstolos foram presos, essa igreja de Atos que não tinha tempo, tinha oração, uma oração tão poderosa que os anjos vinham à terra e abria cárceres e libertava os homens de Deus. E essa igreja agora? Vai num culto que eu quero ver lá, os cadeirantes, os aleijados, os cegos vêm aqui que nós vamos orar e eles vão enxergar. Chama que eu quero ver? Não chama. Sabe por que não chama? Porque não tem o poder de Deus. Podem dizer, eu tenho a torre de marfim, mas não pode te dizer, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Não podem falar isso. Cadê a igreja com os milagres? Porque aonde Deus está, o milagre se faz presente. Mas a igreja de Atos, que não tinha templo, tinha o poder de Deus. E a igreja de hoje tem o templo, mas não tem o poder de Deus e não tem a igreja de Atos. Mas aqui tem uma notícia. No final da história da igreja de Atos, ela começou muito bem. Mas quando ela começou a gostar de templo, quando ela começou a aceitar o estado dela, quando ela aceitou não ter mais perseguição e começou a construir suas torres de marfim, também se perdeu. Assim como as 7 igrejas do Apocalipse se perderam. Uma igreja tão bonita, tão poderosa como a igreja de Atos se perdeu. Tomou o mesmo fim dessa. Mas a palavra de Deus diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A casa é a catedral aqui dentro. A igreja de Atos, tão bonita e poderosa, se perdeu por causa do tempo. E essa, desses dias, já está perdida há muito tempo. Mas a notícia boa é que Deus tem mais 7.000. A notícia boa é que Deus tem guardado os seus profetas para esses dias do fim, para tocar a trombeta e avisar, arrependei-vos, porque é chegada o fim de todas as coisas. Arrependei-vos, porque esse sistema de coisa vai acabar. Porque Deus vai trazer juízo na sua casa. E em pouco tempo será como Moisés fez. Os que são de Deus, venham para cá. Os que não são, venham para cá. Os limpos se limpem mais. Os sujos se sujem mais. Eu creio em Deus.
creio no poder da sua palavra e na restauração da sua casa. A igreja de Atos não tinha templo, mas tinha o poder de Deus. Que nós possamos trazer aquela vida daquela igreja que dividia o pão de casa em casa, que havia grande temor, reverência, e os sinais e maravilhas aconteciam, que era fundamentada na palavra dos apóstolos e dos profetas. Que nós não tenhamos o fim que Salomão teve, que o templo virou um monte de lixo, virou escombro. Não deixe isso acontecer com você. Viva em obediência. Fuja dessa sensação de segurança do templo, que não tem segurança nenhuma. Fuja do evangelho segundo os santos evangelhos. Vá para as escrituras. Se fundamente ali, viva ali, e haverá abundante graça sobre a sua vida. Amém, meus queridos? Sou o pastor Nando, você nos acompanhou em uma série de vídeos falando entre Deus e a relação com o templo. Esse foi o último vídeo da série. Que Deus possa te usar, limpar o seu coração, falar com você, o meu também. Que essa palavra sirva para você e para mim. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre. Em nome de Jesus.